Graça e paz a todos vocês. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas nesse instante. Como nós precisamos de Deus. Cada dia eu tenho compreendido isso e eu espero que você compreenda isso a cada dia, da nossa total dependência de Deus. Hoje vamos conversar sobre um assunto fenomenal. Nós vamos para o livro de Apocalipse e vamos perceber como Jesus é exaltado nesse livro, como Jesus é o centro do Apocalipse. E nós precisamos a cada dia compreender isso. Jesus deve ser tudo para a nossa vida, porque é Ele, Jesus, que vai nos dar a oportunidade, o privilégio de sermos salvos pela sua graça, pelo seu sacrifício. Foi o que Jesus fez na cruz, o que Ele continua fazendo hoje no ministério, lá no Santuário Celestial, que dá a mim e a você totais condições de sermos salvos. Que maravilha! Então precisamos aprender mais de Jesus para sermos gratos a Ele. Então nós vamos orar para que possamos ter a iluminação do Espírito Santo. O Espírito Santo é um agente da divindade que exalta Jesus, faz com que Jesus seja real para nossas vidas. Que privilégio! Olha só, então mostra o quanto nós precisamos compreender sobre o papel de Jesus, sobre a vida de Jesus em nossa vida. Nós vamos orar nesse instante. Amado Deus, querido Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo que Jesus é para nós, obrigado porque sem Ti, amado Deus, querido Espírito Santo, nada somos. Nós te rogamos que traga-nos a iluminação nesse instante, Santo e bom Espírito, por Jesus. Amém. Capítulo 1 de Apocalipse, nós vamos já para a gente começar a perceber a importância de Jesus. Então nós vamos perceber, já no capítulo 1 começa a revelação de Jesus Cristo, ou seja, Jesus vai trazer a revelação para nós, que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer. O capítulo 1, verso 1. Aí, quando a gente chega logo aqui no verso 5, vai dizer assim, a ênfase em Jesus: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Ou seja, a ênfase aqui é Jesus, e nós precisamos compreender isso. Aí o verso 7 vai dizer: eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até mesmo quantos traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Ou seja, está falando sobre Jesus, que ele vai voltar. E aí o verso 8 vai dizer: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ou seja, a ênfase é em Jesus. Jesus é revelado de uma forma poderosa, grandiosa, no livro de Apocalipse, para mim e para você. Agora, o que você acha? Por que o livro de Apocalipse é pouco estudado, pouco lido e pouco compreendido e vivido? Porque se eu não sei uma coisa, como é que eu vou viver aquilo? Porque o diabo está por trás. O diabo faz de tudo para as pessoas não conhecer a Jesus. Percebe? Só no primeiro capítulo nós temos uma ênfase tão grande em Jesus. Só nesses primeiros textos. Aí vai continuar agora também, que nós vamos poder perceber como Jesus é exaltado no livro de Apocalipse. Se a gente perceber agora aqui, a partir do verso 9 vai dizer assim: eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ou seja, a ênfase é Jesus. Aí ele diz assim, achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como voz de trombeta, dizendo: o que vês, escreve e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Aí o verso 12: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro. Verso 13: e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e altura do peito, com um cinto de ouro. Olha só, João traz agora que ele está tendo uma visão de Jesus de uma forma exaltada, glorificada, e ele diz que a mensagem: o que vês, escreve e manda às 7 igrejas. João, ele ouvia e ele via a mensagem, e era para ser enviada. 7 aqui é um número completo, perfeito, é um número que representa
toda a história, toda a igreja cristã ao longo das eras. E aí ele diz que o primeiro texto que ele começa, candeeiro aqui, só para você ver no verso 20, o que representa estrelas e candeeiro, para você poder ficar claro. Verso 20: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, isso Jesus, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Ou seja, Jesus, ele caminha entre as 7 igrejas. Jesus está no centro, é ele que é o centro. Ali ele tem anjos, e estrelas são anjos que ele tem na sua mão direita. Quem tem o comando e o controle é Jesus. E nós precisamos. Mas o primeiro texto logo aqui, no verso 13, para a gente notar, e no meio dos candeeiros, no meio da sua igreja, um semelhante a filho de homem. Ou seja, por que João traz essa ideia para a gente compreender? Porque João, o discípulo amado, andou com Jesus. E Jesus se identificava o tempo todo como filho do homem. Só para você ter uma ideia, só para a gente começar isso aqui, ó, Lucas capítulo 19, verso 10 vai dizer assim, ó, 19:10, porque o filho do homem, ó, o próprio Jesus está dizendo, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Ou seja, Jesus o tempo todo ele se identificava, ele falava com os discípulos e com as pessoas que ele era o filho do homem, que ele era humano, ele é Deus, mas agora ele era humano e ele veio para salvar. Por isso o tempo todo. Então João, para começar a descrição de Jesus, ele disse, olha, que aquele que estava passeando no meio dos candeeiros, no meio das igrejas, é o filho do homem, é Jesus. E ele tinha o quê? Aí ele descreve, e ele tinha uma roupa talá, uma roupa comprida, que só os reis, só os príncipes vestem. E no peito, à altura do peito, um cinto de ouro, mostrando que ele estava reinando, ele estava de uma forma glorificada. Aí o texto continua agora no verso 14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como uma alva lã, como neve, e os olhos como chama de fogo. Ou seja, cabeça branca e cabelo representa a pureza desse ser. Se a gente for para Pedro, vai dizer que o sangue de Cristo, que é puro, é incontaminado. Jesus é um ser puro, completo. O branco representa pureza na Bíblia, e aqui está descrevendo isso. E os olhos como chama de fogo. Ou seja, Jesus, o fogo, a função é iluminar, também queimar aquilo que não presta, para tirar, para purificar. E aí, se a gente voltar um pouquinho aqui em Hebreus, capítulo 12, Hebreus 12, a gente vai ver aqui, ó, Hebreus 12, e o verso 31, a gente vai poder perceber isso aqui, ó, 29, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Ou seja, Deus é fogo, Jesus é Deus. É um fogo para destruir o mal e purificar aqueles que aceitam. Então, os olhos como chama de fogo. Então, isso é sobre Jesus. Aí o texto vai dizer no verso 15 agora, os seus pés semelhante a bronze polido, como que refinado em fornalha, a voz como a voz de muitas águas. Aqui, o bronze polido, isso está em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, também vai ter essa referência. Ou seja, o texto está dizendo aqui que Jesus, com seus pés como bronze polido, o bronze servia como espelho naquela época. As pessoas não tinham espelho e o bronze polia e ele brilhava, fazia você ver a sua imagem. Então, ao nos aproximarmos de Jesus, nós vamos ver a nossa imagem, a nossa real condição. E aí precisamos cair aos seus pés para que ele purifique a nós, para que ele possa nos purificar, nos tornar puros, porque nós somos pecadores. E aí ele diz que a voz como a voz de muitas águas, capítulo 17, verso 15 vai dizer, e as águas que viste onde se assentam as meretrizes são povos, multidões, nações e línguas. Ou seja, Jesus tem uma voz poderosa como uma voz de multidões, de seres humanos, muita gente. Aqui está, o texto está dizendo para nós isso. Aí o verso 16 diz assim, ó, tinha na mão direita uma estrela, 7 estrelas, e da boca dele saiu uma espada afiada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Pronto. Estrela, a gente viu que é anjo, então ele tem o controle dos anjos, os mensageiros das igrejas, em sua mão direita, o controle está com ele. Aí ele diz ainda que o quê? Ele diz que da sua boca sai uma espada afiada. O que é isso? Uma boca sai uma espada afiada. Hebreus capítulo 4, verso 12 vai dizer assim, para a gente poder compreender. Olha só, porque a palavra de Deus é viva
e mais eficaz do que espada de dois gumes. Pronto! Então saía da boca de Jesus a sua palavra, que é como espada de dois gumes. Aqui está se referindo ao Antigo Testamento e o Novo, ou seja, sai a palavra de Deus da sua boca. Jesus é que é a verdade. E aí diz que o seu rosto é como o sol no meio-dia, brilha muito forte. E Jesus é o sol da justiça, diz lá Malaquias. Jesus é o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas, capítulo 4, verso 2 de Malaquias. Então aqui é uma referência a Jesus de uma forma completa. Mas aí agora o verso seguinte é fantástico. O verso 17 diz assim: olha, quando João viu, quando vi, caiu aos seus pés como um morto. Porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelo século do século e tenho a chave da morte e do inferno. Ou seja, Jesus, quando João viu Jesus dessa forma glorificada, ele caiu como morto. Mas sabe o que faz? Aqui a graça. Jesus estende a sua mão e diz: não temas, não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que, sabe, que existe. Estive morto, mas eis que estou vivo pelo século do século e tenho a chave da morte e do inferno. Jesus está dizendo: eu venci a morte e eu tenho a chave para abrir as sepulturas. Inferno aqui é sepultura. Eu tenho todo o poder. Você então agora precisa entregar a sua vida a mim. Sabe, é isso, queridos. O centro do Apocalipse é Jesus. Mas, infelizmente, as pessoas não têm buscado aprender sobre o Apocalipse e aprender sobre Jesus para entregar a sua vida. Aqui está a mensagem: Jesus é o vencedor, Jesus é o Todo-Poderoso, Ele venceu pela sua morte, Ele venceu a morte e Ele então tem a chave da morte e da sepultura. Ele está dizendo: eu sou a ressurreição e a vida, eu tenho a vitória que você precisa. Então entregue a sua vida a Jesus hoje, confia nele para que Ele possa conduzir e Ele dará a você e a mim, a todos nós, a vitória da eternidade. Que Deus abençoe. Vamos nos entregar a Jesus nesse instante e vamos orar. Amado Deus, obrigado. Senhor, estamos nos entregando nas Tuas mãos para que o Senhor conduza a nossa vida, porque o Senhor é o vencedor e nós queremos vencer com o Senhor. Nós te agradecemos por Jesus. Amém.